O agir de Deus, que não existe nada que possa impedir a tua oração, o teu clamor. Já saia daqui com a tua vitória, em nome do Senhor Jesus, acompanhado da minha esposa Márcia, pastora Márcia Cunha, minha filha mais nova, Joana, que eu acabei de adotar, né? Acabamos de adotar, né? Mais uma filha. Eu tenho um filho, o Bispo Júnior, a filha Stephanie, e eu tenho a minha filha Diana. E a família está crescendo, né? Ela fica muito pequena, né? Então vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias 33, glória a Deus, que diz assim no versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. Vamos ler mais uma vez. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. Amantíssimo Deus, Pai eterno, graças a te damos, Pai. Obrigado, Deus amado, por conhecer mais uma família, mais a tua igreja, o teu servo, a tua serva, Pai querido, teu ungido, que tu venha continuar abençoando esse ministério, Pai querido, cada pastor, cada obreiro, cada missionário, Pai amado, pequeno, grande, Pai querido, pastor Charles, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, que tu venha, Pai querido, falar na noite desse dia ainda, através da minha boca, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, para a glória do teu santo nome, amém. E a igreja diga amém. Pode se assentar. Amados, o tema da mensagem, eu confesso que eu nunca, Deus te abençoe, que eu nunca preguei sobre esta passagem de Jeremias, porque como eu falei, eu não sou preditor de pregar. Eu gosto mais de louvar, gosto mais de dirigir, gosto mais de orar, clamar, mas a palavra fala muito em clamor. E o clamor é diferente da oração, mas o clamor também começa com a oração. Você começa a orar, 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 daqui a pouco você está clamando. E existe resposta imediata e existe resposta que vai acontecendo com o tempo. E o clamor, eu creio que é como a emergência, né? Tem o Hospital Oliveira, tem lá o ambulatório lá, a entrada pela recepção, mas também tem a emergência. O clamor, eu comparo assim como fosse uma emergência, que não tem como esperar. E quando você clama é porque você quer ser socorrido de imediato. Porque quantas das vezes eu já clamei, quantas das vezes o Senhor já me livrou. Eu acredito que quantas vezes você já clamou e Deus já te livrou, e Deus já te abençoou. E com certeza, Deus também, no caminhar dessa sua vida, Ele tem ouvido a sua oração e tem te respondido, e você tem sido muito abençoado através da resposta de Deus. E você tem que continuar orando, você tem que continuar clamando, porque a nossa vida aqui é passageira. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar vindo para a igreja, nós temos que continuar vindo clamando, interceder pela nossa família, interceder pela nossa casa. E a Bíblia fala que existem várias passagens de clamor. Eu anotei aqui porque eu não gravo muito, mas eu quero ler o Salmo 17, que vai falar sobre, aleluia, uma passagem de clamor. Se você tem clamado, se você tem orado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 17, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim: ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Salmo de Davi. Davi, ele era um homem de guerra, de peleja, e todas as vezes que ele ia para uma batalha, ele estava sempre orando, sempre clamando, buscando a direção de Deus. Então Deus sempre ouvia e guardava a vida de Davi, livrando
os seus adversários, porque tinha um propósito muito grande na vida de Davi. Salmo 34, versículo 6. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o Senhor o salvou de todas as suas angústias. Este pobre estava angustiado, e o Senhor ouviu o seu clamor, e o salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 40, louvado seja o nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, o hino do nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Quando estava, louvado seja o Senhor, clamando, e o Senhor tirou do lamaçal do pecado, da prostituição, das drogas, do vício, e trouxe para Jesus, que é a rocha. Te firmou na rocha, que é Jesus Cristo. Agora você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Salmo 61, versículo 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, pois está batido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e a minha torre forte contra os inimigos. Quem são os nossos inimigos? O diabo. Quem são os nossos inimigos? O adversário, Satanás. Então nós temos que lutar. Quais são as nossas lutas? Com nossas armas espirituais? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a oração, é o clamor, é o jejum. E se revestir de toda a armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala em Jeremias 33. Jeremias é um profeta muito usado por Deus, mas eu acredito também que Jeremias foi um dos profetas que sofreu muito por ser profeta, por falar a verdade, por falar contra as malícias de Judá, contra aquela idolatria que o povo de Judá, de Jerusalém, estava ali naquela terra onde Deus, através dos pais antigos, os pais deles, libertou do Egito, da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele povo, veio de agradecer, veio de louvar, veio de permanecer na presença do Senhor, eles vão ter malícia em seus corações, vão se prostituir, eles vão ter imagem de escultura, eles vão ter outros deuses, não o Deus verdadeiro, o Deus que o salvou, o Deus que o libertou, mas um Deus que não podia fazer nada, porque é um Deus de madeira, de pedra, que não podia falar, que não podia salvar. Então Deus vai levantar Jeremias. A palavra Jeremias te diz assim: Jeová exalta, Javé é sublime. E Jeremias era filho de Ilquia, que se dizia: Jeová é a minha herança. Jeremias era filho do sacerdote Ilquia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jeremias, ele é levantado ali como profeta na terra de onde ele nasceu, Ananote, terra de Benjamim. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias, ele vai ser chamado mesmo antes de ele nascer. Antes mesmo de ele nascer, Deus já tinha separado Jeremias desde a fundação ali do ventre da sua mãe, desde a formação no ventre da sua mãe. Antes mesmo de ele nascer, tamanho é o poder de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele conhece o passado, o presente
e o futuro. Então, Deus vai separar, vai levantar Jeremias, vai preparar Jeremias. Mas Jeremias, ele vai ser chamado, e Jeremias ele vai ficar um pouco temeroso, dizendo que ele não era capaz, que ele era como uma criança. Mas no capítulo 1 de Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, veio a palavra a ele, dizendo assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da amada, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, não só essa revelação da palavra do Senhor para Jeremias, mas Jeremias ali estava sentindo ali a presença de Deus, e Deus estava brindando Jeremias com a sua presença, dizendo que nada ia acontecer na vida dele se ele não permitisse. E assim é na minha vida e na sua vida. Nada acontece na tua vida se não for a presença, se não for a permissão do Espírito Santo de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo tem um propósito. Se alguma coisa está acontecendo, talvez é para você orar, 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 sem cessar, clamar, 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 sem parar, enquanto a resposta não vier do céu. E ela não tarda, e não falha, não demora, no tempo certo, na hora certa a resposta vem, e você recebe a sua vitória. Vitória, porque Deus tem prazer em te dar vitória, porque Deus tem prazer, louvado seja o nome do Senhor, ver você feliz, alegre, cantando, louvando, salmodiando em sua presença. Mas só que naquela época era necessário sofrer muitas vezes perseguições. Não sei se hoje você está perseguido. Eu não sei se você hoje está sendo perseguido por alguém. Mas sabe, enquanto estiver perseguindo você, começa a orar, começa a clamar pela sua vida, para que ela possa ser liberta, para que ela possa ser curada, para que ela possa ter um encontro real com Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus então vai começar a dar visão a Jeremias. Jeremias, o que tu está vendo? Ele vai falar: eu estou vendo uma amendoeira. E ele vai falar: isso, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então quero dizer na noite desse dia que se eu veio aqui nesta igreja e o pastor pregou, falou e você testificou com a palavra, e se Deus falou, a palavra de Deus ela vai se cumprir na tua vida, uma hora ou outra ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele não é enganador, Deus ele é verdadeiro. Deus, Ele é justo, Deus, Ele é juiz, Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele abala os céus e a terra, se for necessário, para te abençoar. Não importa a sua cor, a sua classe, não importa o tamanho da sua fé, se você crê. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava passando e o cego de Jericó falou: quem é que está passando aí? É Jesus. E o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E estava passando junto com a multidão, junto com os discípulos. E Jesus, tem de misericórdia, Jesus. E Jesus então falou: o que quer que eu te faça? Ele falou: que eu quero ver. Então veja, seja curado. A fé dele salvou. Então continue clamando, continue orando, continue com a fé. Aleluia. Porque a fé é inabalável. Quando você tem fé, nada pode tirar isso de você. Permaneça na fé. E Jeremias então vai ter outra visão. Qual é a visão? Uma panela fervendo.
em direção ao norte. Então Deus vai falar do norte, vai vir um mal contra este povo, contra Judá, contra Jerusalém, porque não se arrependeram, porque se voltarem e deram as costas para mim, me abandonaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jeremias vai ser muito perseguido, profetizando, falando algo da parte de Deus, até que o povo venha se arrepender, venha ficar em cativeiro 70 anos pelo rei Nabucodonosor. Mas há um tempo determinado para que o povo venha voltar. Jeremias vai comprar um campo, Jeremias vai comprar uma terra ali na norte, para que o povo viesse voltar e voltar a viver livremente, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas não é fácil, amado. Uma das coisas que Deus se agrada é um coração agradecido. Uma das coisas que Deus se agrada é quando você é curada, dá o testemunho e fala: o Senhor me curou. É quando você almeja um emprego e fala: Senhor, abriu uma porta de emprego para mim, agora estou trabalhando, agora eu posso comprar as coisas, agora eu posso ofertar, agora eu posso dizimar, agora eu posso me alimentar melhor, porque o Senhor abriu as portas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele fica feliz quando eu e você o adoramos em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo, por algum tempo, ele tinha a malícia em seu coração. E Deus não quer que eu e você venhamos ter nada disso. Ser como uma criança, como um bebê, sabe? Sem malícia, sem, sabe? Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas estamos sempre diante do poder de Deus, da presença do Senhor, clamando pelo sangue de Jesus, clamando pela misericórdia do Senhor, que foi falado na noite desse dia, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, hoje eu não estaria aqui louvando, glorificando, exaltando, ministrando a palavra do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje você também não estaria neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é maravilhoso. Deus é amor, com certeza. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Tanto prazer esse que Deus enviou o seu Filho no gênero para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o próprio Filho, o Filho de Deus, um dos maiores profetas, um dos maiores ensinadores, um dos maiores pregadores, um dos maiores professores, foi Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele estava aqui nesta terra, pregando, anunciando, curando, batizando, fazendo maravilhas, no nosso meio. Aleluia, mas também Ele foi perseguido. Ele também foi, louvado seja o nome do Senhor, escarnecido, cuspido nele, zombaram de Jesus, para que hoje eu e você estivéssemos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas ali no monte Getsêmani, ali, quando estava para acontecer a prisão de Jesus, Jesus estava ali falando para o discípulo: ora, interceda, porque eu vou estar ali também orando, vou estar ali orando ao meu Pai. E Jesus estava ali buscando a presença do Pai, ali buscando para que a vontade que pudesse, Jesus falava: Senhor, se possível passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Mas Jesus estava ali sabendo que tudo ia acontecer. Jesus já tinha a visão, Jesus já tinha tudo já em sua mente revelado ali, já sabia que ele ia ser escarnecido, já sabia que ele ia sofrer na cruz do Calvário, mas por amor a mim e por amor a você ele suportou. E ele estava ali orando, intercedendo, ele estava ali intensamente clamando, até que os anjos veio ali para consolar, mas era necessário ele passar por aquele momento. E vieram os soldados, vieram os Judas, vieram aqueles homens, levaram Jesus, e ele foi sentenciado. Todo mundo já sabe, Jesus morreu na cruz do Calvário,
sexta-feira, mas no sábado passou o domingo, e no domingo ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre, está no nosso meio, agora, para a glória do nome do Senhor Jesus, porque ele vive e reina para todo sempre. E um dia ele vai voltar e vai buscar a sua igreja lavada, remida, no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar. Por isso a palavra do Senhor clama a mim, ora a mim, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, e toda vaia que está em mim dá fruto, porque eu sou a videira. E se você está dando fruto é porque você está ligado no Senhor, louvado seja o Senhor. E se você está glorificando, está exaltando, está louvando, é porque Deus está te enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então venha permanecer em sua presença. Venha permanecer a cada dia, não importa as lutas, dificuldades, problemas, mas permanece firme na presença do Senhor, orando, jejuando, clamando, vigiando, porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos guardar e para nos livrar de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus, continue marchando, continue louvando, continue pregando, porque a recompensa virá, o céu de glória, a presença do Senhor virá, cheio de glória, seus anjos nas nuvens. E eu e você, se um dia estaremos vivos, seremos arrebatados, os mortos vão ser ressuscitados para a glória de Deus vivo. E nós vamos ter um corpo incorruptível, inabalável, um novo nome escrito na pedra. Ah, meu irmão, minha irmã, se você pudesse imaginar o céu de glória, você ia dizer: esta luta que eu estou passando não é nada, esse problema que eu estou passando não é nada, se comparado à glória, o céu que está revelado, reservado para ti, meu irmão, uma morada eterna no céu. Era para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Só em ter o seu nome escrito no livro da vida eterna já é motivo de você saltar de alegria. Só em você ter o seu nome escrito no livro da vida eterna já é motivo de você se alegrar, regozijar na presença do Senhor, porque tudo aquilo aqui é passageiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a glória é eterna, a salvação é eterna. Aleluia. O céu é eterno, o céu é de glória. Lá você vai estar com os seus irmãos, lá você vai estar com as irmãs de outras nações, lá dos Estados Unidos, do Japão, da África, de todos os países, todas as nações, línguas, em todos os lugares. Vão estar lá no céu, que confessaram Jesus Cristo como seu único Salvador, e foram lavados suas vestes no sangue do Cordeiro. A igreja, as nações que vão estar lá, a igreja, o povo todo, a igreja toda que confessaram Jesus Cristo, que seguiu Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, que lavou, louvado seja o seu nome, o nome do sangue de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo tem todo o poder. O único nome que o diabo treme e obedece é o nome de Jesus Cristo. Não é o nome de Paulo, Pedro, João, Maria, ninguém. É o nome de Jesus Cristo. Quando você coloca a mão numa pessoa e expulsa o demônio, é no nome de Jesus Cristo. Quando você coloca a mão no enfermo e sai, é em nome de Jesus Cristo. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que batiza com o Espírito Santo, é o Senhor que salva a sua igreja para um dia morar com Ele. E Jesus Cristo
está voltando, porque os dias são maus. Naquela época de Jeremias, o dia já era mau. Mas hoje, a cada dia que passa, está cada dia pior. Não está dando mais para se viver neste mundo de pecado, porque você é uma pessoa santa. Você é uma pessoa separada. Você se separa para louvar Deus, para glorificar Deus. Você se separa para meditar na palavra. Você abre mão do pecado. Você abre mão da prostituição. Você abre mão da mentira. Você vive a verdade. Então você está se separando para morar com o Senhor. Não quer dizer que você é santo, que você não peca, que você não erra, mas você é separado. É diferente. É diferente. Você é separado. Você agora é uma nova criatura. Você agora é uma nova filha, um novo filho agora. O teu nome está escrito no livro da vida eterna. Agora você é filho. Agora você se tornou filho. Agora você se tornou uma filha de Deus. E agora você está se esforçando para agradar o teu Pai. Você está se esforçando para agradar a Deus. E no momento de tentação, no momento de fraqueza, Deus vem, envia os teus anjos para acampar ao seu redor, para te guardar. E o Senhor vem e guia você com o Espírito Santo, dizendo: não temas que eu sou contigo, seja forte e corajoso, eu sou contigo, não tema, eu te ajudo, te esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Ah, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, continue se alegrando na presença do Senhor. Ainda que tudo esteja ao contrário, ainda que o vento esteja soprando ao contrário, continue se alegrando. Continue louvando, continue caminhando, continue orando, continue louvando, continue vindo para a casa do Senhor. Não perca a comunhão com a igreja. Não perca a comunhão com o Espírito Santo. Não perca a comunhão com o seu pastor. Não deixe de ceiar a Santa Ceia. Se alimente do pão, se alimente do vinho, do corpo, do sangue de Cristo, para se fortalecer cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está perto. Está mais perto do que você possa imaginar. Então que nós possamos estar firmes na noite desse dia. Na noite desse dia, sexta-feira, onde os bailes funk estão por aí, onde os bares estão abarrotados, pessoas bebendo, se drogando, se prostituindo, mas você está aqui, está se separando, mas você está aqui, está obedecendo, mas você está aqui, está caminhando, e Deus está vendo o teu esforço, ainda que você está com a força, mas você está vindo. Ainda que você está passando por uma luta, mas você está vindo para o culto, você está vindo para a igreja, e Deus está vendo o teu sacrifício, e Deus está vendo o teu esforço, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te recompensar de alguma maneira ou de outra. Ele vai te recompensar e te abençoar. Ainda que nesta terra a tua há de ser abençoado e abençoado. Porque Deus tem prazer que você se alimente ainda do melhor desta terra. Se alimente ainda do melhor da palavra, da presença do Senhor. Navega, mergulha no Espírito Santo. Voa nas asas do Espírito Santo. A águia, ela passa por cima da tempestade. Por quê? Porque ela tem uma visão ampla. Que você possa ter uma visão do reino de Deus, para que quando você vier passar pelas lutas, dificuldades, problemas aqui nesta terra, você vai estar sempre nas alturas. E você ainda que passe pelos problemas, você fala: nossa, já passei por esses problemas. Sim. Eu, quando era pequeno, o meu clamor era pelo prato de comida. O meu tio, ele ia no Ceasa, ele vendia alimento. Ele tinha uma bicicletinha. E tinha um caixotinho atrás da bicicleta. E ele separava uma garrafa de cachaça, porque ele não era evangélico,
E ali eu ia pequenininho com ele ao Ceará, ele dava uma bebidinha lá para os caminhoneiros, para os donos lá do comércio, e ele recebia um melão, um mamão, uma banana, os legumes, mas eu não tinha o que comer, e eu ia dentro da caçamba catar aqueles restos, porque o meu clamor, quando eu era pequeno, era para que eu tenha um prato de comida. Aí, quando eu abria a geladeira, às vezes só tinha um pouquinho de açúcar, de farinha, eu misturava e comia. Então, a minha necessidade naquela época de clamar era pelo um prato de comida. Talvez hoje você está aqui falando que eu pudesse ter uma cesta básica, talvez esse seja o seu clamor. Talvez você esteja aqui, se eu puder ser curado, talvez que esse seja o seu clamor, que você venha receber a cura, que você venha receber a provisão de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. Então, Deus, Ele sabe a tua oração, Deus já ouviu a tua oração. Porque mesmo antes de você orar ou clamar, Deus já te respondeu. Glória a Deus, aleluia. Antes mesmo de houvesse dia ou noite ou nascesse, Deus já é e é para todo sempre na tua vida. Então Deus, Ele já conhece o que você precisa do amanhã. Deus já conhece o que você precisa daqui a um ano, se Ele não voltar antes. Então lança toda a sua necessidade, ansiedade, preocupação na presença do Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele tem guardado, Ele tem te livrado, Ele tem te abençoado. Somente creia no Senhor, somente espera com paciência no Senhor. Não desista, não temas, não esmoreça na fé, fique firme na presença do Senhor. Continue louvando e bendizendo o nome do Senhor. E hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Eu cresci, Deus abriu porta de emprego para mim. Eu orei, Deus me fez eu casar com a minha esposa, a pastora Márcia. Hoje eu sou casado, louvado seja o Senhor. Hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu tenho meu emprego, hoje eu tenho o que comer do bom e do melhor, porque antes eu comia do pior. Antes eu comia o que o diabo me dava. Antes eu comia o resto que o diabo me dava. Eu experimentei uma das coisas que ninguém deveria experimentar, que é a bebida, a maconha, a cocaína. E quando eu via, eu já estava no meio de 50 traficantes, já carregando revólver, pistola, fuzil. Eu já estava fugindo da polícia, porque a polícia me perseguia. E a polícia invadia a minha casa, mais de 20 policiais invadiam a minha casa, e eu passava a noite toda na claridade, claro, e eu passava o dia todo dormindo. Assim era a minha vida antes de aceitar Jesus. Eu fui condenado a 5 anos de prisão por estelionato. Eu penso que eu caí de paraquedas, eu tenho uma certa bagagem, eu sofri muito, mas porque eu escolhi este mundo. Quando uma pessoa escolhe, você tem escolha, você tem um livre-arbítrio. Você pode dizer não, mas eu disse sim. Eu me machuquei, eu sofri muito nas garras do diabo. Mas sabe de uma coisa? As pessoas tinham medo de mim, tinham medo dos meus companheiros, mas a minha mãe, ela começou a se firmar no Evangelho, na igreja, ela começou a orar pela minha vida. Ela começou a clamar pelas madrugadas, porque é nas madrugadas que eu estava no morro, era nas madrugadas que eu estava na favela, era nas madrugadas que eu estava no centro de Macumba tentando ali fechar meu corpo. Mas quando o Pai de Santo chegou até mim, tentou dar uma baforada, ele foi: isso aí não. Porque a minha mãe estava orando pela minha vida, a minha mãe estava clamando pelo sangue de Jesus Cristo pela minha vida. Então Deus do alto céu ouviu a oração da minha mãe, o clamor, e veio me separar para a glória do nome do Senhor Jesus. Se hoje eu glorifico a Deus, é porque um dia a minha mãe e o meu irmão clamou. Se hoje um dia alguém está orando, clamando, agradecendo, é porque você está orando e você está clamando pela
sua família, pelo seu parente, pelo seu amigo, talvez lá no seu trabalho, pela sua amiga, talvez alguém vai ter um encontro com o Senhor por causa da sua oração, por causa do seu clamor. Por isso Jeremias 33 diz assim: clama a mim, eu responder-te-ei, eu abençoarei coisas grandes e firmes que não sabe. E outra vez eu não sabia, mas eu já sei que o meu Redentor vive para todo sempre. Aleluia! Está vivo para todo sempre. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele abençoa, porque Ele é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus abre as portas, não existe enfermidade, não existe nada que possa agir, impedir o agir de Deus, porque o agir de Deus é lindo, é maravilhoso. Quando Ele quer operar, não existe levante, porque o diabo ele cai por terra, as algemas caem por terra, as barreiras caem por terra, as muralhas caem por terra, porque a presença, a glória de Deus, ela quando vem, não existe nada que pode impedir, não pode parar a presença de Deus. Ninguém consegue ficar de pé diante da presença de Deus. É a presença de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo. É a presença gloriosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É Ele que convence, é Ele que fala ao meu coração, ao teu coração, o que tem que ser feito, o que tem que ser deixado de fazer, o que tem que ser feito para glorificar o nome do Senhor Jesus. E hoje eu me esforço muito na presença do Senhor para fazer, para agradar esse Deus maravilhoso que salva, que batiza com o Espírito Santo, que enche a igreja de gozo, que enche a igreja, mesmo que você esteja triste, mas uma hora venha uma alegria, um gozo na sua alma, a presença de Deus. Uma hora você vai louvar, uma hora você vai glorificar, porque é a presença do Senhor. Não tem como fugir, como Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor. Não tem, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é presente, é onisciente. Ele sabe todas as coisas, os seus olhos são como chama de fogo, Ele vê todas as coisas. E a nossa vida está escrito na palma das suas mãos. Ele tem tudo sob o seu controle, Ele tem tudo sobre o seu domínio. Nada que está acontecendo hoje está desapercebido na presença de Deus. Deus está vendo muitas coisas erradas acontecendo, mas Ele está assim, Ele permite para que a igreja do Deus vivo venha orar, venha clamar a cada dia mais, porque a porta é estreita. A cada dia mais está mais difícil de se pregar o Evangelho genuíno, que salva, que cura, que liberta, como o pastor Charles falou, que prega mais financeiro. Nada contra a prosperidade da igreja, que você venha prosperar, mas só isso não, mas tem que ter arrependimento, tem que ter salvação, tem que ter mudança de caráter, tem que ter comportamento. Você não pode ser mais a mesma pessoa, não andar, não falar, não vestir. Você tem que ter alguma mudança, e essa mudança de dentro para fora é o Espírito Santo que faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. E é glorificante, e é glorioso quando nós viemos ver um jovem, uma criança, um adolescente louvando e bendizendo o nome do Senhor. Porque quantos jovens, quantos adolescentes estão na perdição, mas muitos também estão na presença do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria quando nós vemos os jovens adolescentes louvando em espírito e em verdade, glorificando o nome do Senhor Jesus. Que cada dia mais você possa estar firme em sua presença, assim como Jeremias ficou firme na presença do Senhor.
como uma muralha, como uma, sabe, não tinha nada que pudesse abalar Jeremias, ainda que Jeremias foi perseguido, ainda que Jeremias foi caluniado, até mesmo através dos sacerdotes, dos religiosos, dos profetas, até mesmo da sua própria família, mas Jeremias ficou firme na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Que você possa continuar fazendo a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Permaneça firme, igreja do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo está voltando e um dia nós vamos morar no céu eterno. Que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Eu quero pedir a permissão do pastor que a igreja ficasse de pé e que você levantasse as mãos para o seu lar e vamos orar, clamar pela vida de nossos familiares, nossos parentelas, para o nosso vizinho da direita, da esquerda, que nós possamos interceder pela igreja, pelos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, para que eles venham ser salvos, venham alcançar a misericórdia do Senhor. Amantíssimo Deus, Pai eterno, graças te dão, Deus. Obrigado, Deus amado, pela tua igreja, pelo teu povo, Pai querido. Obrigado pelo alimento, Pai querido, na noite desse dia, através de cada louvor, através de cada hino, cada oportunidade, Senhor amado. Nós saímos daqui, Pai querido, com a nossa vitória, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, não existe outro Deus como o Senhor. Pai amado, a tua igreja, Pai querido, nós estendemos as nossas mãos através de nossos lares, Senhor amado, em favor dos nossos lares, Senhor amado, daqueles que ficaram do nosso lado, Deus amado. Senhor amado, aqueles que ainda não te conhecem, vão te conhecer, porque é o teu prazer libertar, curar, transformar, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus querido, se existe obra de feitiçaria, de macumba, de magia negra, o Senhor veio desfazer na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Vai queimando, Deus amado, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Vai desfazendo, Deus amado, as obras das cachoeiras, nas matas virgens, em nome do Senhor Jesus. Vai pelejando pela tua igreja, a poder no sangue de Jesus, a poder no sangue do Cordeiro, a poder, sai Satanás, sai demônio, larga esta vida, sai em nome do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Saia, saia, saia em nome do Senhor Jesus, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, bate retirada em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas.